Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do The Block Chat, Near Friendly Talks, um talk show ao vivo no qual eu converso com pessoas interessantes que fazem parte do ecossistema Near. Este é o nosso 10º episódio e mesmo assim eu sempre fico naquela dúvida: será que está tudo certo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Vocês existem? Então eu aguardo o pessoal sempre dar um alô no chat. Nomad Label está aqui com nós, o canal do Suco também, tudo ok. Valeu, gente. Sempre dá um friozinho na barriga aqui, entrar ao vivo, por mais que seja o 10º episódio, eu já tenha feito outras lives, outros saraus, mas a emoção é sempre a da primeira vez, e isso é bom, né? Devemos ver o mundo com os olhos de uma criança, já disse alguém que eu não sei quem, uma frase super clichê que a gente pode ver pelas redes sociais com bastante frequência. E esses primeiros minutos é sempre isso, né? Eu até penso nas coisas que eu vou falar, daí eu não falo nada do que eu pensei, deixo de falar as coisas que era para ter falado, mas tudo bem. É um tempo aí para vocês irem chegando, se aconchegando aí no sofá, na cadeira, no chão, na cama, onde quer que você esteja, na rua. Qualquer lugar sempre é lugar para se estar. Bom, aqueles agradecimentos iniciais, né? Primeiro, a Near Foundation, que é quem torna este programa possível desde a sua primeira edição. Sempre bom agradecer também ao pessoal da Gambiarra, né, o coletivo de criptoartistas brasileiros da Rede Near, que foi quem primeiro comprou esta ideia do The Block Chat. Agradeço aí, em especial, o Macieira, foi um grande apoiador dessa ideia aí, que chegou de uma forma e a partir das trocas com ele se transformou em outra coisa. Inclusive, eu estou te devendo respostas aí nas suas mensagens, Macieira, mas um dia chega, você sabe que eu tenho delay. Para todo mundo que eu estiver devendo resposta aí, gente, não é pessoal, tá? Eu sei que vocês não estão aqui, mas eu aproveito para dizer isso, não é pessoal, é que às vezes eu não dou conta mesmo. Bom, estamos aí com 3 minutos de programa, eu sempre fico enrolando até uns 5 para começar realmente, para dar tempo do pessoal chegar. Eu sei que às vezes a gente pega trânsito para chegar até o YouTube, para chegar aí nos espaços onde acontecem as coisas ao vivo, né? O tráfego virtual anda muito intenso ultimamente. Então a gente dá esses minutinhos aí para o pessoal que não consegue chegar pontualmente. Hoje, como sempre, nós teremos sorteio, mas como eu postei há pouco ali nos stories, este é um sorteio diferente, porque nós normalmente sorteamos 5 edições de um NFT exclusivo, mas desta vez será apenas uma sorteada ou um sorteado que vai levar para casa um NFT exclusivo criado pela Carol. Tá lindaço, como todo o trabalho dela. E é uma colaboração, na qual dessa vez eu fiquei mais passivo, eu selecionei alguns poemas, passei para ela, ela fez uma seleção de alguns versos, fez experimentos, nós optamos por um, e é essa coisa linda aí que vai ser sorteada. Eu deveria ter trazido ele aqui para mostrar para vocês, mas eu tento fazer isso ao longo do programa, senão é só ir lá no Instagram do Nada ou no meu, que vocês podem ver. Inclusive, ó, tem em cima aqui na tela os arrobas do Nada, é tudo Nada Estúdio Criativo, exceto no Twitter, que é o nosso mais novo, que é Nada Estúdio DAO, pois lá não cabe Nada Estúdio Criativo, Nada Estúdio já estava tomado, então teve que ficar assim mesmo. Lembrando aí para vocês que nos sigam, nos acompanhem, participem, pois esses numerinhos, essas coisas são importantes para nós. E aqui embaixo também eu mudei o layout, vocês podem ver que além do meu arroba tem também um Linkfire, o da Carol também vai estar aqui, então aproveitem para conhecer mais o trabalho dela, mas eu reforço isso assim que começarmos a nossa conversa. Então, passando os 5 minutos iniciais, eu já estou quase ficando sem voz, então vamos lá para o poema de abertura e para trazer a convidada para eu parar de ficar falando sozinho, pois eu sempre me sinto meio maluco nessa primeira parte do programa falando sozinho, ainda que eu esteja aí com vocês do outro lado. E dessa vez também, só para reforçar o fator de diferente do programa, além do sorteio de NFT de edição única,
Eu vou ler não um, mas 2 poemas de abertura. Eu sempre tento fazer um cruzamento com os temas, com a pessoa convidada. Então, eu achei que eu precisava fazer 2 leituras aqui no caso. Eu vou começar lendo um poema deste livro aqui, que é o Celestial, que chegou ontem da Gráfica, é a mais nova publicação do Nada Estúdio Criativo. E depois de ler o poema, eu vou falar por que eu escolhi ler um poema deste livro. O autor é o Rivaldo de Souza, é o segundo livro dele. Nós publicamos o livro de crônicas dele no final do ano passado e agora no final desse está sendo esse livro de poemas. São poemas curtos, bem singelos, que ficam ali entre a coisa, como dizer, entre a coisa mais emotiva e a coisa da piada, remete a alguma coisa do Leminski. São poemas bem curtos. Esse que eu escolhi, ele até foge um pouco, por ser um poema um pouquinho mais longo, mas assim, é uma página. Então vamos lá, começando com este poema chamado Essência Oculta. José, você está aí? Onde está você, meu amigo de palavra e solidão? A luz se apagou, mas eu continuo aqui, tateando um sol para o meu dia. As pedras são tantas, José, as mesmas, milenares, que sabemos de cor e de dor. Pasme, agora aqui a terra é plana. No entanto, não vou-me embora para Passárgada. Lutarei com as palavras, para quem sabe arrancar delas uma essência oculta, um raio de sol que ilumine esta manhã. Por isso me dê suas mãos, suas rimas, José, e preparemos juntos um sentimento duro, como esta pedra no meio do caminho. Essência Oculta, poema de Rivaldo de Souza do livro Celestial. E por que eu trouxe este livro, além de fazer um jabá de seu nosso novo lançamento? Porque ele foi todo ilustrado por inteligência artificial. Foi o nosso primeiro experimento com esse tipo de tecnologia, porque o desejo do autor era ter um livro com poemas ilustrados, mas por uma questão de orçamento não coube. Nós tínhamos um prazo de execução muito curto também. E eu tinha acabado de receber o meu acesso ao Bauli e falei, Zani é meu sócio, que edita aqui comigo, parceirão aqui do Nada. Vamos fazer um livro com ilustrações de inteligência artificial? Ele falou, como é que funciona isso? Daí a gente abriu aqui, começamos a fazer uns testes e deu muito certo. Esta é minha favorita. O autor tinha dado para a gente algumas referências do que ele desejaria, que eram as coisas de preto e branco e tudo mais. E eu estou bem feliz com o resultado. O Rivaldo, ele não é um cara online, então não adianta eu passar o arroba dele, porque não existe o arroba dele para vocês que quiserem comprar o livro. Mas quem quiser, manda um salve para mim pelos perfis do Nada ou o meu pessoal, que eu passo o contato e você pede, ele autografa e envia para você este livro bonitão. A capa é do Zani, inclusive o Zani, que geralmente está aqui para auxiliar a gente nesse início, e às vezes vende pipoca NFT, Coca-Cola NFT, cerveja NFT, não está aqui hoje, mas ele mandou um cripto abraço para todo mundo. E, depois de enrolar tanto, eu vou ler o poema antes de chamar minha convidada, que é o poema de onde sai o verso que surge essa arte maravilhosa que ela preparou para ser sorteada hoje. É o meu poema mais recente, até então, finalizado, deve entrar no meu próximo livro que sai ano que vem. Ele saiu semana passada num perfil que eu gosto muito, que é o leituras.org. Eu fiquei muito honrado e feliz de vê-lo lá, junto com tanta gente legal. Então, sem mais delongas, Chico, com licença. Este é o poema que segue vazio, brincando com pedras. Se a dor é fruto do apego, o apego me faz andar em círculos. A areia que carrego comigo pode se tornar uma pérola, pode se tornar um deserto. Saio, sorrio, sinto uma baita saudade de você. Tudo me é familiar, mas algo me falta. Meu copo está sempre cheio, mas o coração segue vazio. Porém, dentro de mim, meus sentimentos têm a força de todas as cores. Um crescimento lento e progressivo, como o movimento dos barcos ou o desenvolvimento de uma árvore. Meus sentimentos são como crianças brincando com pedras. Depois a gente até pode fazer a brincadeira de tentar adivinhar qual o verso desses, que ninguém vai lembrar, que virou a arte da Carol.
Dito isso, eu convido agora ela para se juntar a nós. Bem-vinda, Carol. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo certo. Eu esqueci só de dar um aviso, gente. A Carol, ela mora no mato e a internet dela é uma internet de quem mora no mato. Então, por mais que ela trabalhe com inteligência artificial, realidade virtual, essas coisas, a internet lá não colabora muito. Então, vocês podem ver que a gente está tendo aqui alguns delays. Se ficar assim, a gente conseguir pelo menos ouvi-la bem, tá tudo certo. Mas, em último caso, a gente tem um plano B, que é tirar o vídeo dela e ficar uma coisa meio só áudio, quase um podcast, tá? Vamos torcer para não precisar acontecer isso, para a gente poder ver a cara da Carol, mas se não, é isso que teremos para hoje. É isso. Nossa, falei pra caramba já, né, gente? Carol, vamos começar nossa entrevista, então. Como sempre, eu peço para a pessoa convidada que ela se apresente, mas se apresente já trazendo, assim, algumas pontuações, como, por exemplo, se você sabe me dizer quando ou como que surge a arte na sua vida, você tem alguma memória, um fato, alguma pessoa que você considera marcante nesse processo, ou mesmo nessa sua decisão de se descobrir, se assumir artista. Primeiras memórias sobre arte, seja fazendo, seja fruindo, o que você quiser. Bom, as primeiras memórias que eu tenho são em relação à música, que eu, muito pequena, já estudava vários instrumentos e fui pianista por muito tempo. Era uma coisa meio... Quando você é criança, era meio imposto que eu tinha que estudar certos instrumentos, e piano e tal. E a minha casa sempre, minha mãe e o meu padrasto na época, ele também era músico, então sempre teve muita arte lá dentro, desde sempre. Aí, ao longo do tempo, eu fui crescendo e aí sempre estudando piano, e fui parar depois de muito de velha já. Mas aí eu peguei e fui fazer arquitetura, e fazer arquitetura é embutido, né? Você artista e tal, mas não é muito o que acontece. E aí, depois disso, eu fui fazer design de produto. Tá dando para escutar? Tá cortando? Tá, não, a imagem tá travando aqui para mim, pelo menos, mas o áudio tá ótimo. Aqui também, né? E aí eu fiz design de produto, também não trabalhei muito nisso. E nesse meio tempo, a minha mãe sempre, ela é engenheira de alimentos, então a cozinha sempre teve muito ali na minha vida. Eu ia com ela em todos os cursos, então eu sempre acredito que a arte veio na minha vida mais através da comida, da cozinha. E eu sempre cozinhei, mas eu não via isso como arte. Até uns anos atrás que eu comecei a pensar no comida arte também. Até tem uma hashtag que eu comecei a colocar no meu Instagram, numa época, porque todo aniversário do meu filho, a gente fazia o bolo e entrava no Pinterest e fazia esculturas e isso antes da NFT. Então eu gosto muito de acreditar nisso, que a arte veio na minha vida pela música e pela comida. Que é bem diferente, né? Como o processo. Sim. E não pela faculdade. Sim. Porque envolve muito, envolve emoção, envolve amor, não é uma coisa assim que eu não consigo cozinhar assim, tipo. Então eu acho que veio desse jeito para mim, a arte. E a cozinha exige criatividade, né? Isso, principalmente porque assim, é que nem dinossauro esculpido com massa de bolo, é sempre assim, com coisas bem. Até no meu Instagram tem algumas fotos, depois também eu posso mostrar, que é sempre culinária artística. Legal, Então que legal. foi mais ou menos aí que veio, né? É a primeira vez que alguém traz aqui a cozinha como uma influência artística, né, na formação. Muito legal isso. Eu fiquei muito... porque quando eu comecei a trabalhar com arte, as pessoas me perguntavam e eu comecei a buscar mesmo, da onde? E nunca, eu sabia que não era da faculdade, não era de nada disso, e veio daí mesmo, desde muito nova. Que legal. E daí eu pego o seu gancho aqui também para
mandar um beijo pro Shima, que sempre aparece aqui no Block Chat, que ainda vai ser um convidado, porque ele une também, né, a cozinha e a arte. É ele que me apresentou o mundo dos NFTs, eu já contei essa história aqui em outros episódios, mas já que ele vai ser citado em algum momento, eu tomo a dianteira e cito. Aproveito para dar uma olhada aqui no chat e dar uma boa noite para Fly Goa, boa noite. E aqui, ó, Nomad Label falando que a Blua também é chefe, muito bem lembrada. A Blua também faz essa ponte, né? Nós podemos fazer um especial Block Chat Cooking Show. Né? Eu tenho um background aleatório de gastronomia. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu participei da primeira edição do MasterChef. Olha! Uma história curiosa. Eu cheguei até a peneira ali dos 300, mas foi por pura diversão mesmo. Não sou desses, não. Mas reconheço a criatividade que a cozinha exige. E gosto também, apesar de não me dedicar tanto. Carol, mas daí você falou, né? Antes mesmo dos NFTs e tudo mais. Então já emenda, como é que surge o criptomundo, a criptoarte, os NFTs em especial na sua vida? Bom, os NFTs surgiram na minha vida através do Docelote. Ele começou alguns meses antes de mim, acho que 1 mês, 2. E a gente, com o nosso filho pequeno em casa, pré-pandemia, assim, tipo assim, tinha acabado foi nessa transição. A gente não tinha como trabalhar, não tinha. E aí ele começou, ele sempre foi artista, né? Tipo, de vários modos. E aí ele começou a trabalhar com criptomoeda nos Tesos, e daí logo em seguida eu também já comecei. Nessa época eu tinha acabado de começar a pintar com tinta e tal, e a gente tinha um celular só. A gente não tinha computador, não tinha nada. Sabe aquelas épocas que tudo queima, assim, aquelas fases na vida que você não tem nada. E aí eu tinha o tablet do nosso filho e eu usava ele para tirar foto das primeiras pinturas, que são minhas primeiras artes no Teso. São fotos no tablet de pintura. E isso foi na época do começo do Kitnunk também, que você também pegou. E acho que vai fazer o quê? Uns 2 anos, né? Talvez? 2 anos. Fevereiro, março de 2021. Foi aí que eu comecei também. E aí, logo após, eu já comecei eu consegui alguns sponsors para mintar em ETH. 21 não, 2020. Eu consegui sponsors para ter ETH para poder mintar. Consegui o convite do Foundation. Isso. Aí eu já comecei no primeiro Foundation. Eu não tinha OpenSea ainda. Eu consegui um convite, ganhei um convite do Foundation. Naquela época era difícil, né? Tipo, ficava todo mundo ali. E aí eu consegui dinheiro para o gás, de bolsa, tudo assim, e foi conseguindo. Para o OpenSea também consegui. E vendi bem numa época que tinha auctions. E depois de um tempo disso, eu peguei com esse Near, que foi assim, muito do nada. Eu fui convidada para entrar num grupo do Twitter. E entrei, falei, nossa, não gosto dessas coisas, né? Grupo do Twitter, mensagem, assim, porque eu não sou uma pessoa que fica ali conversando, né? Eu também deixo, assim, demoro para responder. Aí falei, vamos tentar, né? Tá precisando de trabalhar, Twitter. E aí eu conheci uma das pessoas que hoje em dia ainda tá no Near, que é a Melody, e eu peguei, cliquei no link, assim, o pessoal, tudo escrito em ucraniano. Nossa. Eu peguei, cliquei no link, assim, falei, o que é Near? Sabe, assim, tipo, assim. E aí, ela já fez meu onboarding, já comecei a mintar no Mintbase. Assim, começo de não tinha nada. E aí, nunca mais parei. Assim, desde quando... Aí eu peguei, nunca, nem dei mais ouvido para de PTH, para nada. Fiquei só no Near mesmo. Agora, há pouco tempo que eu comecei a retomar meu projeto para fazer ele multi-chain, né? Para ter várias plataformas, que é uma coisa agora. Mas a Near mudou completamente, assim, aí que deslanchou mesmo. Antes de seguir, então, só para entender, o seu trabalho começa como pintura analógica, com tinta, e depois migra para o digital? Sim, começa com pintura analógica, eu tirava foto, fazia uma intervenção digital, poucas, porque não tinha não tinha equipamento. Né? Não tinha o que fazer. E aí aos poucos, vai indo para o digital.
Eu começo com pixel modulation, com coisas mais simples, assim, que não são tão simples assim. E aí depois e aí eu aí no começo quando surge inteligência artificial, assim, que há mais de um ano atrás, quando eu entrei na Nier, eu já trabalhava com inteligência artificial também. E aí eu começo a migrar e fazer mix de todas as técnicas que eu já usava. Se você for ver as primeiras artes minhas, são sempre vários layers de várias coisas, com várias técnicas e tradicional junto também. Então, eu separei algumas imagens aqui, eu vou mudar um pouco a ordem das perguntas para já pegar esse embalo, então vamos entrar um pouco no seu trabalho, depois a gente volta um pouco, pode ser? Claro. Não sei se o pessoal consegue ver, acredito que sim. Eu deduzi uma coisa meio cronológica, daí você vai falando se é ou não, Sim. mas assim, pela estética eu fui vendo que foi mudando. Aqui essa coisa que você falou de várias camadas, né? Isso. Essa época foi quando eu consegui, assim que eu entrei no Nier, eu consegui uma bolsa que era para eu ser artista produzindo artes para Nier. Foi um dos primeiros projetos que eles tiveram. Essa é uma das artes que eu produzi durante essa época. E isso vem na mesma época? Essa não, essa é mais recente. Ah, porque eu legal. continuo usando as mesmas técnicas, mas assim, eu faço diferentes séries. Sim, mas agora que você fala, né, sabendo disso, realmente dá para ver que aqui é uma coisa um pouco mais. Estou começando a entender como funciona e aqui já é uma coisa bem mais integrada, Isso. né? É. É real. Isso. Essa é uma das minhas preferidas. É bem do começo mesmo. Essa arte, inclusive, se eu não me engano, acho que é a segunda que eu mintei no Nier. Ela esgotou e ela é totalmente feita com colagem e digital. Aqui ainda não tinha a inteligência artificial. Você estava Não, trabalhando com não. efeitos, com experimentos Sim, digitais. nenhuma dessas três que você mostrou tinha ainda. Essa também não. Uhum. Aqui já começa a surgir. Isso. Essa arte eu gosto muito dela. Ela faz parte do meu jogo, Uhum. do Electric Neon. Ela é um dos personagens, que é a Boatmaker, que ela é linkada ao personagem que é um personagem que faz os barcos que tem a ver com Sky Harbor também. Essa tem inteligência artificial, mas tem também ilustração. É uma das primeiras assim que eu comecei a dar umas. Até para situar um pouco o público e eu, né, como eu te falei, o livro que eu mostrei no começo a gente fez com o Dauli. Mentira, não foi com o Dauli. A gente começou no Dauli os testes, mas a gente foi para o Mid Journey. Para quem não sabe, são plataformas que surgiram aí há poucos meses, abertas ao público, no qual você entra com prompt de texto, né? Você entra com descrições de imagens e ele te gera a imagem, você provas. Nessa época, Carol, não existia nada disso, né? Era um processo mais artesanal, digamos assim, né? Inclusive, até hoje, na verdade, assim, para você fazer coisas mais complexas e você ter mais controle do processo, é por código mesmo, e tem vários processos, assim. Essas ferramentas vieram para facilitar, assim, de um jeito que é o Clip, né? Que você gera imagem através do prompt escrito. No caso, você fazia uma legal. base e daí você começava a intervir nessa base que você ilustrou a partir de programação. Também, e o processo contrário também, e várias imagens, colagem das várias imagens também, e intervir em cima. Eu sempre gostei de fazer várias imagens, de fazer várias colagens de layers, e depois intervir em cima. Inclusive com as animações também, né, que tem bastante. Sim. Essa é uma carta que vinha num pacote surpresa do Electric Neon. Por isso que tem esse formatinho de carta. Eu separei 3 aqui para mostrar, porque eu vi que eram as cartas secretas, né? Isso. Que eu fiz uma edição especial que a pessoa comprava o pacote e vinha 3 cartas random que serão usadas no card game, né? Daqui a pouco a gente vai falar do card game, gente. Vocês não estão entendendo nada, daqui a pouco vocês vão entender. Essa eu gostei muito. Não sei se é a única preto e branco que eu vi, me chamou muita atenção. Tem um que meio então, eu comecei a fazer agora do Frank Miller. Eu comecei a fazer agora essas experiências de branco e preto. Ainda nem mintei, né?
Essas eu tô preparando a série ainda, mas eu gostei muito também. Ah, tá vindo uma série preto e branco. Isso, é. E chama atenção no meio do seu trabalho porque ele tem bastante cor, né? Porque Essas já são mais essas, recentes. essas são todas do Electric Neon, que é a coleção de NFT e todo o projeto. Essa é de uma série também que eu tô fazendo agora, que eu tô mintando. Os personagens, tô fazendo bastante personagem agora. Todas, assim, foi uma dificuldade conseguir escolher. Eu escolhi acho que 25, 23 imagens, mas assim, daria para ficar o programa inteiro. Essa é uma série, é um colecionável novo que vai sair agora no OpenSea, que é de um projeto, que também é do Electric Neon. Vão ter mais de 300 edições diferentes, todas um. Eu acho muito legal observar como você transita bem dos retratos, né, das pessoas para os cenários, assim, para as coisas dos barcos, tem várias coisas assim, que dialogam, mas são muito diferentes. Personagens são coisas novas, eu gosto muito de cenário, que foi daí que surgiu, né, as primeiras artes. Essa arte é uma das minhas preferidas, eu gosto muito. É uma plantação vertical? É uma vertical farm, Essa também achei incrível. Essa faz parte das novas, Gosto muito também. E essa aqui foi da exposição que você fez para Fêmino, né? Isso. Eu selecionei algumas artes que são da minha coleção também do Electric Neon e fiz essa exposição que eu gostei demais porque eu gosto, assim, eu tô misturando, fazendo híbridos, né, de personagens humanos, bicho e androides. Sempre ponderando isso. Então, vamos já emendar e o que é o Electric Neon? Conta um pouco, da onde que surgiu essa ideia? Ele é uma coleção de NFTs, mas é um card game? O que é o mundo inteiro? O Electric Neon, ele é o mundo inteiro, mas ele começou com uma arte que era eu criei uma história e aí eu comecei a pensar em uma coleção de NFT, em prompts. Então, o que eu pensei, na verdade, foi em transformar a história em imagem. E aí eu comecei a criar as cartas, mas como NFTs, para ser eu ia mintando sem ordem cronológica. E atrás sempre, lá no Paras, e atrás sempre uma frase que te dava uma dica ou alguma coisa. O principal objetivo era o colecionador que tivesse mais cartas e ele ia escolher o final do livro. Foi daí que surgiu o Electric Neon. E assim, daí veio o card game, veio o livro, que é um livro jogável, que está sendo produzido agora, e mais para frente a gente vai ter um massive multiplayer também, que você pode, um open world, só que é investigativo, que assim, ele tem todo um mistério, é um gênero de jogo diferente, assim, da violência, É uma coisa mais adventure, assim? Você vai descobrindo as coisas? Ele é adventure e é narrativo. Então, e aí começou pela coleção do NFT. E como artista, você conseguir criar o seu próprio jogo, porque normalmente quando você é artista, você é contratado para você fazer o visual do jogo dos outros. E aí eu achei, aí veio e vamos criar o jogo, criamos um mundo e foi virando. Pelas cenas, eu comecei a fazer as animadas que tem no Paras, e sempre com uma frase atrás, dicas e tal. E aí, nessa, eu consegui produzir o livro, o card game, que está em produção agora também, está quase pronto. E mais para frente, um jogo mesmo, todo mundo. E com várias coleções de NFT que agora eu estou começando a criar. Vai ter uma que vai sair na Aurora também agora. Vão ser várias coleções multi-chain. Isso. Tá, para quem é fora desse mundo, gente, multi-chain é quando está em várias blockchains. Então, esse jogo ele vai existir, por exemplo, na NIR, na Aurora, na Ethereum, na Solana, isso é multi-chain.
Eu tô querendo criar, tipo, produtos que você ganha vantagens, acesso a coisas diferentes. É uma NFTs coisa que ainda está em utilitários, né? construção. Isso, é uma coisa ainda que está em construção, vai ter token, tudo. E assim, nem tem como dar muitos detalhes, porque ainda a gente está, cada dia construindo um pouquinho mais no mundo, né? É um arquiteto de um mundo inteiro mesmo. Né? Você está usando algum conhecimento da faculdade de arquitetura nisso? Olha, Não, só né? a parte de não fazer grupos muito grandes para fazer os trabalhos. Não. É um aprendizado Apenas importante. esse. É mais pesquisa mesmo de livros e referências que desde sempre eu tive e que inconscientemente a gente acaba colocando ali, né? É bem de jogos também, que eu sempre fui muito de jogos e livros, é bem isso mesmo. É legal, sim, porque quando eu vejo o seu trabalho, principalmente os do Electric Neon, né? Esses últimos dias eu fiquei olhando bastante. Ele é envolvente, né? Tem um clima, tem um mood ali, meio que tipo, essa coisa. Ele te envolve, você quer entender melhor o que está acontecendo. Eu li os textinhos ali no Paras também. Você começa a conectar umas coisas. Eu na minha cabeça, eu criei um fio de narrativa ali que só me deixou mais curioso. Ah, que legal. Sim, então assim, falando enquanto público, acho que está funcionando bem. Está despertando curiosidade, que a gente quer saber mais. Isso, esse desde o começo foi a ideia, ir soltando algumas informações, não todas, e algumas que ainda não existem mesmo, porque eu estou criando, todo dia criando um pouco de tudo, que é para criar esse interesse, porque é uma coisa que leva muito tempo. Então, se você já pega e já tem tudo ali, cria desinteresse mesmo. Então, Sim, e e também assim, é a até, primeira vez que eu faço isso, né? e Então, até do ponto de vista de processo, né? Dá para ver essa evolução estética, tanto da sua experiência ali enquanto criadora, enquanto experimentar outras ferramentas. Deu para ver nesse processo, né? Aquelas cartas que você falou que era de um booster inicial, já tem uma estética diferente do que está acontecendo hoje em dia, tem. ainda que dialogue. Então, acho que isso Sim. agrega também essa evolução processual para quem depois for ver o jogo pronto, acompanhar do início. Ou não só o jogo, mas esse Isso, mundo todo. principalmente porque faz parte de uma artista fazendo. Então, isso faz muito sentido, né? Não é Exato. Não é assim. uma grande É, produtora contratada para criar um exatamente, não é jogo. uma pessoa que faz jogo. É. Ai, que legal. Agora eu vou retomar aqui um pouquinho, dar uns passos para trás e voltar, né? Você falou que você entrou na NIR de forma meio aleatória. Tem quanto tempo isso que você está na NIR? Um ano e meio, dois? Olha, na Nia faz um ano e alguns meses, talvez um ano. ano e meio, mais ou menos. E Eu não você me foi lembro exatamente. você Foi em foi da julho. primeira leva de brasileiros a entrar na NIR, né? Foi. Quando eu entrei na NIA, depois de um tempo, eu conheci alguma pessoa que estava lá, mas eu não, assim, eu fiquei na NIA muito tempo sem ter ninguém, assim, que era eu e o Docelote só de brasileiro. Depois que o pessoal foi entrando, que a gente foi fazendo onboarding também, Uhum. mas de brasileiro, assim, acredito que sim. Só tinha mato ali, então, para os brasileiros. Só era só mato. E assim, Não, era. eu que estou há um ano, eu já vejo algumas mudanças de um ano atrás, quando eu cheguei, para agora. E nesse um ano e meio, assim, você consegue falar alguma coisa que você acha que é mais marcante, principais mudanças nesse período que você está? De quando você chegou, além de estar isolado, Na agora já tem NIA. uma comunidade, né? Uhum. Pensando na NIR como ecossistema e talvez também, se você quiser puxar a experiência dos brasileiros ali dentro, a partir da sua perspectiva. Então, a gente sempre tem que levar em consideração que a NIA é muito nova também. E ela também está ali, se você for comparar com a ETH ou qualquer outro, assim, é uma criança, né? Tipo, então, eu vejo tudo diferente a cada mês que passa, desde quando eu entrei. E ela está ali também, todo o ecossistema está ali tentando se encontrar e se criar e ver como que funciona, né? Então, assim, é completamente diferente. Eu não sei, eu não consigo nem te exemplificar todas as diferenças, né?
No começo, até porque a gente pegou quando deu o problema no Kitnunk, a gente conseguiu trazer bastante gente do Teso para NIR, porque, né, por motivos óbvios, as pessoas estavam ali num processo de trabalho e, de repente, perderam o chão, né? Ficou uma coisa meio inconsistente, você está ali no Teso, e aí, mas aí, com o tempo, tem muitos ecossistemas. E como a NIR ainda está ali se solidificando em certos aspectos, as pessoas também não ficaram muito ali. Tem muita gente que desistiu, que saiu. Eu vejo, assim, hoje em dia nem tanto, porque eu também dei uma afastada, né, de criar comunidade, tudo isso, até por causa do jogo, que não tem como, né? É humanamente impossível dar conta de tudo. Faltam horas no dia, né? Não, eu ia ser criança pequena. Teve uma hora que eu falei assim, porque eu fiquei uns meses trabalhando tanto que eu dormia 4 horas por dia. Tipo, uma hora que não dava mais, assim, que eu teve que dar assim, né? E aí, eu vejo, assim, hoje em dia, eu vejo, tipo, as comunidades ali tentando se adaptar à NIR, a NIR tentando se adaptar à sua comunidade. Então, assim, é bem diferente mesmo, mas isso aí é com o tempo, gente, é muito novo, então é um processo já a gente contínuo, né? Essas coisas que você falou muito legal. As comunidades tentam se adaptar a NIR as comunidades e vão se retroalimentando. A imagem que eu sempre trago para explicar para as pessoas é a gente está não só trocando a roda com o carro andando, como estamos aprendendo a dirigir enquanto a gente troca a roda com o carro andando. Exatamente. Né? Olha aí, o Macieira chegou aí no chat. Boa noite, desculpa o atraso. Tudo bem, cara? Já falei de você lá no início, então não vou falar de novo, mas bem-vindo. E, Carol, seguindo aqui, deixa eu me reorganizar agora, que eu mudei toda a ordem aqui. Pegando esse gancho aí, né? Quando eu cheguei na NIR, existiam as lojas da Meatbase, né? Entrei pela Gambiarra, como boa parte das pessoas que estão hoje ativas. E logo na sequência surgiram, ou pelo menos a gente ficou sabendo que existia a tal da DAO. Né? Para quem não sabe o que é DAO, são as organizações autônomas descentralizadas, que de forma muito resumida e simplista, é uma forma de você utilizar a tecnologia da blockchain para gerenciar pessoas, grupos que têm afinidades em comum. É uma forma de você fazer acordos, registrar decisões e fazer, inclusive, trocas monetárias utilizando a blockchain, o que permite que pessoas que não se conhecem e não necessariamente confiam uma nas outras a nível pessoal, de fazerem essas transações, essas decisões, tudo isso registrado de forma imutável e transparente. Nem eu achei que eu ia conseguir explicar o que era DAO de forma tão direta assim. Espero que tenha sido compreensível. Mas você, que pegou esse processo, né? Quando você chegou, ainda acho que não existia DAO, ou pelo menos não era difundido como veio a ser. Existia. Você já conheceu desde o início. Sim, a gente entrou eu e o Docelote entramos e já criando o Declan, né? O Declan foi a primeira DAO brasileira, talvez, da NIR? Isso, foi a primeira. Foi a primeira. Então tá. Então você é uma pessoa boa para eu perguntar isso. Qual que é a sua visão sobre as DAOs enquanto forma de organização e governança? E a pergunta é ampla, não digo nem só dentro da NIR, nem só para esses processos relacionados a coletivos artísticos ou a produção artística, mas assim, de forma ampla. Você acha que é uma ferramenta, uma forma de governança que ela tem a sua funcionalidade, que ela vai permanecer, ou é uma coisa que vai passar? Olha, eu acho que tem sua funcionalidade, sim. Como todas as outras ferramentas que vieram com blockchain e tal. A questão é que, dentre as outras opções que teria, essa é a única possível. Se você for parar para pensar, não teria como criar comunidade ou gerenciar projetos à distância, que nem a gente se conhece, todo mundo que está aqui trabalhando na NIR, por exemplo, mas não se conhece, ou se conhece, mesmo quando você já conhece uma pessoa há anos, trabalhar junto é complicadíssimo, não teria outra opção, eu imagino, ao meu ver. Dentre qualquer coisa, seria a única opção, e é uma coisa que a gente também tem que se adaptar. Vão sendo feitas melhorias e você vê o que não funciona, é tudo novo, né? Uhum. Mas eu acho que é uma ferramenta, sim, que com o tempo
vai, assim, todo mundo vai conseguir ali fazer funcionar 100%, ou talvez 90%. Porque eu não consigo ver nenhuma outra solução que não seja essa. Sim. Entendeu? Não, eu Mas é concordo. complicadíssimo, né, Eu, gente? eu sou um entusiasta das DAOs, assim, desde que eu conheci o conceito, e mais ainda depois que eu comecei a interagir, usar no dia a dia, eu vi que realmente é uma ferramenta bem poderosa. E é isso, né? Pesquisando ali no início para tentar entender, você vê que tem DAOs as mais variadas, né? Um exemplo que eu acho Sim. bem para as pessoas entenderem melhor, né? Teve um leilão o ano passado, eu acho, leiloar uma casa de leilões dos Estados Unidos, estava com um exemplar da primeira edição da Constituição dos Estados Unidos. Só existem, acho que, 6 exemplares. E um foi colocado a leilão e um grupo construiu uma DAO para se organizar, para levantar os fundos para tentar comprar isso daí. E o plano deles era digitalizar, disponibilizar isso para quem fizesse parte da DAO. Até onde eu sei, não deu certo, não conseguiram levantar, um valor muito alto e tal. Mas, assim, é mais um exemplo de como pode ser utilizado, né? Uhum, Então, claro. né? E a DAO, para quem também não está acostumado, não é uma coisa exclusiva da NIR. Qualquer blockchain pode ter suas DAOs, né? Pode ter essa estrutura. Você tem até empresas hoje que já estão se organizando para se transformar numa DAO. Eu vi uma empresa de games brasileira, de games de blockchain, que me fugiu o nome agora, eu acho que é uma das maiores, das primeiras, e eles estavam vendo uma entrevista com um dos sócios fundadores, e ele falou que eles estavam se organizando para dentro de 2 anos estarem operando, não como um CNPJ, mas como uma DAO. Se isso vai dar Sim, certo, se vai ser levado adiante, eu não sei, mas eu achei. eu acho E, muito interessante também. né, ainda mais quando você está dentro Uhum. desse mundo, né, da blockchain Sim, e dos claro. NFTs. Deixa eu ver o que mais aqui, Carol. Voltando então, eu estou fazendo um vai e vem aqui porque o papo é Claro. orgânico, né? Como eu te falei, as perguntas são Uhum. só para eu não me perder. Mas voltando para a história da inteligência artificial, que é uma coisa assim que está mudando muito, né? O que a gente entende por arte digital, as possibilidades. Teve até você deve ter visto isso, teve um concurso nos Estados Unidos, é um concurso famoso de artes que eu não me recordo o nome, no qual a obra premiada foi criada com o uso de inteligência artificial. Gerou uma baita polêmica, mas desde o momento da inscrição, o artista deixou claro que a obra tinha utilizado essa ferramenta, mas que ele trabalhou tanto previamente nas imagens e posteriormente, né? Então foi mais uma ferramenta que ele utilizou para criar a obra que foi eleita vencedora. Mas teve muita gente que criticou. Hoje em dia tem toda uma polêmica, né? Você tem quem acha pode tudo, você acha que tem quem é contra, você acha a galera que é híbrida. Qual que é o seu ponto de vista, assim, de novo fazendo exercício de futurologia? Qual que você acha que vai ser o futuro dessa relação entre arte digital, inteligência artificial, criadores, até do ponto de vista ético? Olha, eu acredito muito num gráfico de idas e vindas. Por exemplo, eu acredito que daqui a pouco vai. Aí fica embaixo de novo, e daí volta com tudo arte só analógica e tradicional. E, assim, mas isso no sentido de popularizar. Uhum. Eu acho que julgamento de arte é uma coisa muito complicada, e a única coisa que eu posso falar em relação à ética, uma coisa que eu acho que é antiético completamente, é julgar a arte alheia. Eu acho isso de uma deselegância, porque e tudo é partido de descritivo. O importante é você estar fazendo sua arte, assim. Eu não sei nem como se responder isso em relação à parte ética, né? Isso que você me disse que a pessoa ganhou o concurso usando essa ferramenta, isso é uma coisa muito pessoal minha, que eu acho que faz diferença, assim, ser uma técnica mais usada. Uhum. Se você for pensar nisso, para você escrever um prompt, você já tem que ser um artista. É por isso que eu dei a ideia de fazer a NFT em collab com você desse jeito. Você escreveu o poema, eu gerei alguma imagem e usei essa técnica também do AI para fazer o NFT com o seu poema. Como que alguém pode falar que não é arte? A partir do momento que a imagem foi gerada de um poema. Uhum. Então, assim, são muito variáveis.
E na verdade, assim, eu acho que interessa mais para quem gosta do que para quem não gosta. Porque, né? E isso do NFT que a gente fez em Collab foi o meu pensamento que eu comecei a trabalhar com a inteligência artificial também. Eu escrevi uma história, que é a história do Electric Neon, e fui gerando as primeiras imagens e fazendo intervenções depois, e a partir dessa história, com frases dessa história. Então, assim, o que está acontecendo, que eu vejo, é muita gente falando que os ilustradores e artistas estão perdendo trabalho por causa disso, né? Eu também, assim, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo tipo de arte, e eu não consigo, assim, imagina, julgar a arte dos outros é uma coisa tão complicada, é tão antiético que, assim, não tem nem como. E isso da pessoa pegar, desde o começo ela deixou bem claro que estava usando esse processo. Isso nem deveria ser conversado, porque na verdade a arte é descritiva e assim, no caso a arte visual é o que você está vendo ali, né? Essa é a minha opinião pessoal. Não, sim, né? faz sentido, assim. Eu não tinha pensado por Porque esse não é um aspecto. cheating. Não, né? faz sentido. Porque, assim, ele falar que ele usou inteligência artificial é a mesma coisa que ele falar que usou Photoshop ou que ele usou tinta óleo. Exatamente. É Photoshop uma ferramenta. exatamente. Eu não tinha pensado por esse Exatamente. aspecto, mas É concordo. uma ferramenta. Mas Concordo. é isso que eu acho, assim. E futuro, foi aquilo que a gente conversou hoje, né? A gente já faz trabalho com inteligência artificial e a internet está aqui, eu estou travando, então não sei. É equilíbrio, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Exatamente. E nisso que você falou, né? Por mais que pareça que é só você escrever qualquer coisa e clicar, para você chegar num resultado, independente de você intervir depois ou não, é muito difícil. É muito difícil. Essa experiência do livro, né, que eu mostrei, que são imagens simples, para chegar nisso, foram muitos testes. Assim, quando a gente escreveu no Midjourney, acho que eram 50 imagens gratuitas. Eu fiz os primeiros com o Zane, e daí ele falou, vou fazer aqui. Falei, beleza. Cara, ele gastou 50 créditos dele e nos últimos ele começou a chegar no tipo de indicação, que além da descrição da cena, né, da imagem, as outras coordenadas que tinha que dar de estilo, até mesmo de formato, proporção, uma série de... Que daí é um buraco de coelho, né? Você vai se aprofundando, você descobre que tem muito mais do que a gente vê no primeiro nível, do que o mainstream divulga. Então, assim, foi um processo de dias para a gente conseguir chegar nas 9 imagens que compõem o livro de forma que fosse satisfatória para a gente. Eu entendo muito o que você está falando e é exatamente isso. É assim, não é você, é muito mais fácil se você for desenhista, ilustrador, você desenhar o que você quer. Você ter que escolher em palavras e de uma língua que não é a sua língua nativa para um robô fazer o que exatamente que você quer, com que tom que você quer, com que traço, com combinação de cenas e elementos, é dificílimo. Assim, não é assim como as pessoas dizem, é muito difícil mesmo. É isso aí. São estudos que há mais de um ano aqui estudando para conseguir pegar em algum resultado que te agrade, né? Exatamente. E a intervenção também não é solucionadora de problemas. Às vezes cria mais problema, porque são linguagens que não se combinam. É complicado. Mas pensando aqui agora, a partir desse papo, talvez quando surgiu 20 e poucos anos atrás o Photoshop, a galera pode ter falado, acabou o trabalho dos ilustradores. Com certeza, né? Sim. Isso que eu falo do gráfico. Daqui a pouco vai ser outra coisa, e depois outra coisa. É uma ferramenta a mais. Sim. Tem aquele boom inicial. Não, é a mesma coisa que a gente viveu do NFT. Teve aquele boom inicial, né? Tudo era NFT, a gente conseguiu vender, fazer grana que ninguém esperava, com vendas. E daí, um ano depois, você vê que, assim, mesmo o mainstream teve uma queda de 97% de valores. Sim, assim, no começo o NFT vai tirar o emprego dos artistas que pintam tela. Exato. Assim,
de tudo. Então, E todo mundo achava que NFT era só JPEG hipervalorizado. E agora a gente está, um ano depois desse boom, a gente está vendo que não. Tem essa questão que você falou dos NFTs utilitários, né? Eu tenho estudado muito isso. A gente aqui no Nada está numa pesquisa intensiva de descobrir como cruzar livros impressos com livros em NFT. E existem muitas possibilidades, só que é isso, assim, a gente não encontrou ainda nada dentro do que a gente quer fazer. Então a gente não tem muito onde se embasar. A gente achar coisinha aqui, e vamos juntar essa pecinha com essa daqui, ver se encaixa, não encaixou, vamos forçar. É bem assim mesmo. Né? E a gente está obtendo, ainda que, sim, em pequena escala, a gente obteve recursos para fazer esses experimentos, mas daí você vai vendo que, assim, não é só ter o recurso, né? São vários recursos que você precisa. É o recurso financeiro, é recurso de tempo, de conhecimento, de pesquisa. As pessoas que fazem isso, pessoas que fazem trabalhos específicos, que são conhecimentos específicos que a gente também não sabe. Então, assim, é o juntar pessoas certas para fazer determinados trabalhos para uma coisa maior conseguir sair. Exatamente. E é uma coisa que a gente tá vivenciando aqui na prática também, né? Você tem um tempo até encontrar essas peças que faltam, sejam ferramentas, sejam recursos, sejam pessoas, né? Até se encontrar. Exatamente. Inclusive, vamos fazer nosso sorteio, porque a gente teve um público aqui alto, o pessoal acho que foi debandando, e assim, vão ter poucas pessoas aqui, se é que ainda tem alguém aqui com a gente, porque a galera às vezes só deixa aberto e vai embora, que vão ter a possibilidade de ganhar essa arte maravilhosa que você criou. Então, vou criar uma... Fala, você tem alguma sugestão de hashtag aqui para a galera poder colocar no chat? Não sei. Como que você faz? Eu crio alguma coisa aleatória aqui, a galera coloca no chat, daí o bot sorteia. Vamos colocar... Qual que é o título que você deu para a obra? São Colors for Feelings, acho. Talvez. Então vai. Hashtag Colors. Colors, é legal. Vai, eu vou colocar aqui no chat, gente. Hashtag Colors. Vocês que estão aí ainda vivos, coloquem aí para o nosso amigo bot, que já... Teve a primeira vez que eu coloquei esse bot para fazer sorteio, Carol, vou contar uma história enquanto o pessoal vai colocando ali. O bot censurou a Luluca, silenciou gente, era um bot meio reaço, assim, sabe? Ele não estava esperando isso, e daí ele começou a causar no chat, daí acabou, eu chamei ele de lado, tive uma conversa séria ali com ele, e falei, rapaziada, não dá, né? Vamos maneirar. Agora ele fica quietinho, ele só faz o sorteio só. Agora ele é um bot do bem. Ai, meu Deus. É isso, a inteligência artificial é bot para entrar no Discord, é bot para fazer sorteio, é bot para falar na telefônica. Não, mas aí não pode, tá? Você vai ter que fazer com urna. As pessoas vão ter que escrever. Tem que ser o bot impresso, né? Exatamente, porque tem que ser analógico, porque não pode. O pessoal começou com fora bot, daqui a pouco vão querer bot auditável, ainda bem que ele ficou calminho e ficou na dele. Todas as 4.000 pessoas que estão aqui nos assistindo já se candidataram, eu acredito. Tem algumas que ainda não se candidataram para concorrer. Eu vou dar mais 1 minuto aqui, e senão nós vamos rolar o sorteio. Mas, enquanto isso, Carol, já deixo para você ir pensando aí, para finalizar, se tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz. Se não, se tiver, você fala, que eu te pergunto. Se não, você já prepara o seu jabá, as coisas aí para divulgar. Para quem ainda não estava no início, tem o que seria o equivalente ao Linktree da Carol, que é o linkfire.com/kvenag. Detalhe para o C maiúsculo, porque eu tentei que você me deu diferença. Linkfire tem diferença. A diferença é case sensitive, para ficar chique. Então tá, gente. Vou chamar o bot para ele rolar o nosso sorteio, hein?
Lembrando que é uma edição única, então se você está assistindo isso depois e não participou, você é um vacilão ou uma vacilona por não ter participado, não por estar assistindo depois, porque também vale. E Roll It. Ah, eu acho que o bot foi comprado, hein? Ah, meu Deus. Eu acho que o bot foi comprado. O Macieira já cantou a bola ali em cima, ó. Mas é um bot auditável, ó. Tá aqui. Não teve nenhuma Meu manipulação. Deus. Apesar do bot não estar na blockchain, existem as mandingas metafísicas, né? E isso a gente não tem controle nem como falar nada. Gente. Então, Augusto Cavenaghi, para quem não sabe, é o Ducelote, que a Carol citou algumas vezes aí, e ele foi o vencedor do NFT. Se tem aí nepotismo, aí vocês podem encontrar lá no TSE, qualquer coisa aí para reclamar. Vocês podem também se amarrar num caminhão e ir para a rodovia. Vocês podem fazer várias coisas aí para quem quiser questionar. Eu não tenho muito o que fazer. Tenho @Alexandre, lá o Xandão no Twitter, que vocês podem reclamar com ele também. Pedir intervenção alienígena, qualquer coisa assim. Porque é isso, gente. O bot... Se você quiser sortear mais um... Será? Ele falou que usou voodoo. Será que o voodoo torna... Meu Deus! torna inválido o sorteio? Eu acho que você quer que eu faça mais? Ó, eu posso. A gente pode fazer mais sorteio de mais um. Único. Aí, pode ser. De mais uma. Aí eu finalizo hoje. Então tá bom. Eu acho que é válido. Você acha, eu topo, até porque chegou uma pessoa nova que acho que chegou só porque eu vi que tava sorteando NFT, ó. A professora Denise Pires. Já chegou mandando um collar. Meu Deus do céu! Aí eu macei. Mas, ó, então vamos criar uma nova hashtag. Denise, você que chegou agora, nós vamos criar uma hashtag nova, então. Vai ser... Eu acho... Tudo deu certo, ó, apesar de... Mas, ó... Não, mas... A Denise é minha mãe, gente. Olha aí, ó. A Denise... Por isso que o Macieira... Chegou o Frederico Campos dos Santos também. É parente? Não. Então tá bom. Então agora a competição aumentou, né? Eu acho até que a gente pode deixar o Docelote participar de novo, porque aí se ele ganhar 2 vezes é porque tem treta. Aí o voodoo dele tá chavecando o bot, sei lá. Tem alguma coisa aí errada. Gente. Então vai, Carol, uma outra palavra para nossa próxima hashtag aqui. Coloca... Eu nem sei, gente. Bom... O outro NFT pode colocar Fabric. Fabric? Isso. De tecido? Isso, que é o... Eu vou colocar aqui então, gente, ó, Fabric, hashtag Fabric, para concorrer a mais um NFT. O Celote falou que vai ficar recluso, vai ficar só no voodoo ali, não vai participar, hein? Gente! Já temos uma abstenção no segundo turno. Ó, Fly já se inscreveu. Vamos lá, gente, vamos lá. Parente também vale. Frederico tá inscrito. E aí, Macieira, vai ficar polemizando? Cara, das primeiras lives que eu fiz sorteio, Macieira, que acho que foi o lançamento do meu livro, quase 1 ano e meio atrás, eu fiz isso, cara. A gente pegou os nomes, escreveu, dobrou, sacudiu e tirou. Porque não tinha ainda essa tecnologia toda de... Até tinha, mas eu não conhecia, né? De bot e tudo mais. Vamos lá, vamos lá.
E aí, mãe da Carol, não vai se inscrever? Vale também, É hein? melhor não. Pode também, ó. Vamos lá, hein? Ai, Dou-lhe gente. uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e vamos rodar o bote. Aí. Ah, meu Deus. Opa, agora vamos falar que foi marmelada também. Eu ganhei, mas eu só coloquei ali, Aê! para mostrar, gente. Então eu vou me excluir, ainda que eu queira esse NFT, mas eu vou rodar novamente, hein? Vou dar o tempo aqui para o bot embaralhar de novo os papeizinhos e vamos lá. Opa! Chegou aí nos 45 do segundo tempo e ainda sentou na janelinha, Frederico. Parabéns! Você é o ganhador do novo NFT. Frederico, eu não sei quem é você, não sei se você sabe quem eu sou, mas amanhã você pode me mandar uma mensagem no Twitter ou no Instagram com a sua carteira NIR, caso você tenha. Se não tiver, me fala que a gente providencia uma para você poder receber o seu NFT, certo? E o meu grande amigo Glauber chegou aí depois dos pênaltis, tentou concorrer, mas já foi, Jobão. Por hoje acabaram os NFTs. Hoje foi uma coisa bem exclusiva, teve até voodoo para a galera ganhar. Meu Né? Deus. E vocês, ao contrário daquele clássico episódio do Pica-Pau, no qual ele fala voodoo é para jacu, vocês podem ver que não, que voodoo funciona. Ó. Né? Próximo sorteio do Blockchef eu vou fazer hashtag voodoo, para ver se é verdade mesmo. Funciona. Carol, é isso, deu nosso horário. Agradeço demais a sua participação, agradeço demais eu o que pessoal que agradeço. veio aqui, que ficou com a gente, que chegou no final, que chegou depois. Frederico, pode mandar um salve para mim no Twitter, sim. Só mandar sua carteira que a gente te encaminha lá, tá? Valeu todo mundo, valeu Maceira aí pelo show de programa. É uma alegria muito grande para mim fazer o Blockchat. Eu sempre fui meio tenso no começo, com questões técnicas, estão me ouvindo, estão me vendo. Convidada vai. A internet até colaborou, né, Carol? Por mais que ficou meio travado, a gente segurou o programa inteiro. Agora estamos te vendo, te ouvindo, tá tudo em ordem. Ai, que bom. O Blockchat agora vai entrar no hiato. Acredito que esse ano a gente ainda não deva ter novos episódios, exceto se me der na louca, der tempo, eu resolver fazer um Blockchat de Natal. Mas a ideia é voltar ano que vem. Voltar reestruturado, porque assim, agora no disclaimer, né? O programa, do meu ponto de vista, tem funcionado muito bem, mas eu fico chateado da gente não estar conseguindo trazer público, porque a minha divulgação também fica muito aqui. A gente queria ter uma pessoa só para focar nisso, ainda não conseguimos encontrar. Teve as pausas nos recursos da NIR, né? Então é difícil comprometer com alguém nesse momento aí de transição, mas espero que as coisas agora, a partir de novembro, dezembro, se ajeitem e a gente possa voltar e com um plano de divulgação, porque Modéstias Favas, eu acho que é um baita programa legal de divulgar aqui, não só a NIR, os artistas da NIR, eu quero trazer programadores, quero trazer a galera que está usando também a blockchain para gerar negócios, né, na área da criatividade ou não. Então a ideia é expandir, mas não adianta também a gente ficar fazendo isso e não está conseguindo trazer o público, né? É legal a gente trazer sempre, todo episódio tem uma pessoa nova que chega de forma meio aleatória, mas eu quero que esse esforço, tanto meu em produzir, em pesquisar e estar transmitindo, quanto das pessoas que se dedicam a vir aqui participar, a criar um NFT exclusivo, a dedicar o tempo para estar aqui com a gente, também que a gente alcance mais gente, né? Que o trabalho dessas pessoas alcance mais gente, que o meu trabalho, que o trabalho de todo mundo aqui seja ampliado. Eu venho buscando tentar romper a bolha, entrando em grupos de Discord fora da NIR para atrair pessoas também, mas precisa ser uma coisa mais estruturada, mais pensada e mais dedicada. E eu sozinho não tenho dado conta. Então, é isso. A gente volta em breve, de preferência com mais estrutura, com mais gente, com mais divulgação
Mas eu agradeço demais todo mundo que esteve aqui no Block Chat, nesses 10 episódios. É até um modo de celebrar, né? É o 10º episódio. Né? Quando eu comecei, eu tinha planejado fazer 2. Então, assim, já estamos no 10º. Não acredito que a gente vai completar 12 ainda esse ano, mas ano que vem a gente volta. Então, brigadão, Carol. Foi demais o papo. Como sempre, eu digo, dá para ficar mais muito tempo, dá para desdobrar muito o assunto. Para quem não conhecia o trabalho da Carol, recomendo muito que vocês sigam, acompanhem, comprem os NFTs, porque vale a pena. E é isso, vamos aproveitar que o mercado está em baixa, esses trabalhos todos vão valorizar muito. Né? A gente espera, a gente torce. Ano que vem a gente deve ter um bull market de novo, assim esperamos, né? Unir a $20. Sim. Bitcoin chegando a 1 milhão, como dizem alguns malucos aí. E é isso, gente. Valeu demais. Obrigadão mesmo. Obrigado, Carol, mais uma vez. Obrigada, Maga. Uma boa noite para todo mundo. Qualquer sugestão, qualquer comentário, é só me procurar, @BagaElefante, qualquer buraco da internet, que é sempre bem-vindo a comunicação com vocês aí que acompanham a gente, tá bom? Valeuzão. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, Carol. Boa noite. Tchau, tchau.